Olá, prezados alunos e alunas da Verbo Jurídico. Estamos então encaminhando o encerramento da nossa primeira fase e, como não pode deixar de ser, historicamente, a Verbo Jurídico traz nessa reta final, as dicas mais importantes sobre a nossa prova no ponto direito penal. Nós não podemos esquecer, inicialmente, do tópico que é muito abordado na prova objetiva da OAB, concurso de pessoas. Lembrando, num primeiro momento, e isso é extremamente importante, do artigo 29, caput do Código Penal, que no Código Penal brasileiro foi adotada a chamada teoria monista, ou seja, todos aqueles que concorrem para o crime cometem o mesmo crime. E relembrando que aquela expressão que vem após a vírgula, na medida da sua culpabilidade, não significa que todos os agentes tenham praticado crimes diversos. Claro que não. Por quê? Porque, como eu referi agora, foi adotada a teoria monista. O que isso significa, na verdade, é que o crime é o mesmo, mas a pena será individualizada de acordo com a culpabilidade de cada um dos agentes. Relembrando também do artigo 29, parágrafo 2º do Código Penal, que diz respeito à chamada participação dolosamente distinta. Essa parte geral é sempre bom a gente fazer uma varredura para a prova da OAB, ou seja, aquele que quis participar de crime menos grave terá a pena imposta de acordo com esse crime de que ele quis participar, a qual poderá ser reduzida até a metade se o resultado mais grave era previsível. Por que isso? Para que se evite a chamada responsabilidade penal objetiva. Além disso, é muito importante no tema concurso de pessoas, historicamente isso tem sido perguntado, que é o artigo 30 do Código Penal. Expressões de ordem, circunstâncias versus elementares. Esse artigo 30, ele trata exatamente da comunicabilidade ou não dessas circunstâncias e elementares no concurso de pessoas. As circunstâncias, elas podem ser pessoais ou elas podem ser objetivas. Portanto, são separadas das chamadas elementares. Então, anotem aí a primeira regra. Ela é uma regra chamada relativa. Ela diz respeito às circunstâncias de caráter objetivo e às elementares. E por que uma regra relativa? Porque elas podem se comunicar desde que ingressem na esfera de conhecimento do coautor ou do partícipe. Repetindo, circunstâncias objetivas ou elementares podem se comunicar no concurso de pessoas desde que ingressem na esfera de conhecimento do coautor ou do partícipe. Te liga aí. Exemplo, isso foi perguntado na prova da OAB. A e B, enfim, combinam de matar o C. Só que o B acaba se utilizando de veneno. O A não sabia disso. O veneno é uma circunstância, é uma qualificadora do crime de homicídio. Isso se comunica ou não ao A? Claro que não. Por quê? Porque é uma circunstância objetiva de que o A não tinha conhecimento. Portanto, essa qualificadora do uso de veneno somente é aplicável ao B. Uma outra questão importante, um outro exemplo clássico é a questão da elementar funcionário público. A, funcionário público, pratica um crime funcional com B, particular. Será que B responde pelo crime funcional? Tudo também está a depender do enunciado da questão. Por quê? Porque se o examinador te disser o seguinte, que B tinha conhecimento da elementar do A, funcionário público, ambos responderão pelo crime funcional. Agora, se B não tinha conhecimento da elementar funcionário público, somente A responderá pelo crime funcional. Então, esse é um dado bastante importante. Lembrando ainda, em tema de concurso de pessoas, autoria imediata. Lembrar que na questão vai constar que existem A e B. Só que o A é o autor imediato, é o sujeito de trás, afastado. E o B é o autor imediato, é o homem de frente. Não podemos enxergar essa questão e concluir de maneira equivocada o seguinte: temos dois agentes, portanto haverá concurso de pessoas.
Negativo. Por quê? Porque como se trata da chamada autoria mediata, somente um dos agentes é que responderá pelo crime. Por quê? Porque na autoria mediata, como nós vimos em aula, somente o autor mediato, o homem de trás, é que detém a capacidade para responder pelo crime. Por quê? Porque o autor imediato nada mais é do que um fantoche, do que um marionete na mão do autor mediato que o controla, que o domina para que ele então pratique a infração penal. Portanto, não se iludam. Havendo autoria imediata, não há concurso de pessoas, respondendo somente um, que é o autor imediato, pelo crime. O mesmo se dá, a OAB já perguntou também, em relação à chamada autoria colateral. O que é autoria colateral? Nós sabemos que no concurso de pessoas há um requisito chamado liame subjetivo ou concurso de vontades. O que significa isso? Significa que aquele que concorre para o crime deve saber que está concorrendo para a produção de um resultado comum. Automaticamente, quando não há esse liame subjetivo que vincula as pessoas, de concurso de pessoas não se trata. Nós teremos a chamada autoria colateral. Automaticamente, cada um responderá pela sua respectiva infração penal. E isso é importante, porque a OAB perguntou da seguinte forma: A queria matar seu chefe e B também queria matar o seu chefe, que era o mesmo. E um não sabia da existência do outro, expressão chave. E aí o A colocou uma dose de veneno na xícara do seu chefe e o B, sem ter conhecimento do A, também colocou uma porção de veneno na xícara, naquele mesmo momento, do seu chefe. Ambos não tinham conhecimento um do outro, só que cada dose, a questão disse isso, era inócua a causar a morte do chefe. Aí todo mundo, claro, a gente lê isso na doutrina, a gente viu aqui na escola da Verbo, e aí automaticamente todo mundo vai já meio se norteando para responder de uma forma, autoria imediata, e isso enseja o crime possível. Por quê? Porque cada uma das condutas isoladamente consideradas é inócua a causar a morte. E como não há liame subjetivo, não vai haver, claro, o resultado típico. Mas a questão, na resposta, mudou tudo, dizendo exatamente o seguinte: e se A e B estivessem unidos pelo vínculo subjetivo, responderiam por homicídio qualificado pelo emprego de veneno. Certo? Certo. Então cuidem. Isso é técnica de prova objetiva. Dizem uma coisa ou numa parte da questão, mudam na outra, ou então dizem uma coisa no enunciado e dizem outra totalmente diferente no gabarito. Liguem-se nisso, porque a OAB é pródiga em fazer isso. Bem, ainda falando perdão, sobre o concurso de pessoas, não esquecer de que nós vamos adotar a teoria objetivo formal para classificar quem é autor e quem é partícipe. Isso significa que autor será aquele que irá praticar o verbo nuclear do tipo e partícipe aquela pessoa que concorrer de qualquer modo para o crime, sem, no entanto, tocar no verbo nuclear dele. Saindo do ponto concurso de pessoas, vamos à parte também adorada pela OAB, que é a aplicação da pena. Não vamos esquecer que, primeiro, as penas privativas de liberdade, elas são divididas em reclusão, detenção para os crimes e prisão simples para as contravenções penais. Lembrando ainda que o sistema adotado no Brasil para a aplicação da pena é o sistema trifásico, que está lá no artigo 68 caput do Código Penal, sempre lembrando que a aplicação da pena, ela começa a partir da pena base, artigo 59 do Código Penal, em que nós devemos levar em conta aquelas 8 operadoras do artigo 59, para então fixarmos a chamada pena base. Vencida esta primeira fase da aplicação da pena, nós temos a segunda fase
de sua aplicação, em que é formada a chamada pena provisória. O que se leva em conta? Agravantes e atenuantes. Salta aos olhos, na segunda fase da aplicação da pena, a diferença que existe entre os antecedentes lá do 59, primeira fase, e a reincidência. Não podemos confundir, pessoal. Por quê? Porque a reincidência, conforme conceito descrito no artigo 63 do Código Penal, diz o seguinte: considera-se reincidente aquele que, após o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória, pratica uma nova infração penal por crime anterior. Então, pressuposto para que alguém seja considerado reincidente, que haja uma sentença penal condenatória transitada em julgado por um crime anterior e que essa pessoa então pratique uma nova infração penal após essa sentença penal condenatória transitada em julgado. Esse fato posterior tanto pode ser um crime como uma contravenção penal, relembrando que não prevalecem os efeitos da reincidência se, entre a data do término ou da extinção da pena e a prática da infração penal, tiver transcorrido o prazo de 5 anos. Artigo 64, inciso 1 do Código Penal. Já os antecedentes, quando forem maus antecedentes, é claro, não podemos gerar confusão, porque exatamente pela súmula, cuidado, 444 do STJ. E nisso, mas não façamos confusão, é que os maus antecedentes chegaram muito perto da reincidência. Por quê? Para que alguém tenha maus antecedentes, é imprescindível haver trânsito em julgado da sentença penal condenatória, para que não haja qualquer violação ao princípio da presunção de inocência. Mas diferença é que os maus antecedentes são caracterizados pelo seguinte: o juiz está sentenciando o seu processo. Maus antecedentes são aqueles fatos pretéritos pretéritos que compõem a vida, portanto, anteacta, anterior do réu, mas que já contém com uma sentença penal condenatória transitada em julgado e que não se prestem à reincidência, para que então a gente não confunda um com o outro. Lembrando ainda que o prazo de 5 anos depura a reincidência, mas não depura os maus antecedentes. Lembrando que, tampouco na primeira fase de aplicação da pena, como na segunda fase de aplicação da pena, súmula 231 do STJ, o juiz não pode fixar a pena fora dos limites cominados em abstrato pela lei, ou seja, nem abaixo do mínimo e nem acima do máximo. Isso viola o sistema trifásico de aplicação da pena. De outra banda, ainda na segunda fase de aplicação da pena, cuidado, nós temos o artigo 66 do Código Penal. São aquelas chamadas atenuantes inominadas. Diz o seguinte: o juiz poderá ainda reduzir a pena em razão de circunstância atenuante anterior ou posterior ao crime, ainda que não previstas em lei. Te liga nisso. Ainda sobre a segunda fase, é importante que a gente relembre da súmula 241 do STJ, fechando o entendimento. Por quê? Porque, como falamos, maus antecedentes e reincidência não se confundem. Automaticamente, essa súmula 241 do STJ diz claramente o seguinte: se nós tivermos um único fato anterior condenatório com trânsito em julgado
da sentença penal condenatória, o juiz somente poderá levar em conta por uma única vez. E claro, como vimos em aula, levará em conta somente na segunda fase de aplicação da pena, que é a fase da reincidência. Na terceira fase de aplicação da pena, nós temos as majorantes e minorantes. Qual a diferença? É que lá na terceira fase nós temos percentuais, não esqueçam disso, que são ou fixos ou variáveis dentro da lei. E não se confundem as majorantes, principalmente, com as qualificadoras. Por quê? Porque as qualificadoras, elas formam um novo tipo penal. Por quê? Porque nas qualificadoras nós temos uma nova pena mínima e uma nova pena máxima e, portanto, não se confundem com as majorantes, em que a pena é aumentada em um percentual fixo ou variável. Lembrando que na terceira fase de aplicação da pena, e só aí é que isso acontece, é o único momento do sistema trifásico é que o juiz poderá estabelecer a pena abaixo do mínimo ou acima do máximo legalmente cominados em abstrato. Te liga, artigo 68, parágrafo único do Código Penal, no concurso interno entre majorante e majorante, ou minorante e minorante, uma concorrendo com a outra, é concurso interno, mas sendo elas da parte especial do Código Penal, o juiz somente aplica uma delas, aquela que mais aumente ou aquela que mais reduza a pena. É um concurso, pegadinha, não vamos cair nessa em hipótese alguma. Lembrando ainda que após a fixação da pena privativa de liberdade, o juiz vai estabelecer a pena de multa, sistema bifásico, porque o juiz vai estabelecer a quantidade de dias multa e após o valor do dia multa. Na sequência, ele deve estabelecer o regime inicial de cumprimento da pena, sempre lembrando que pelo artigo 387, agora renovado, do Código de Processo Penal, o juiz da sentença, repetindo, porque isso aqui é novidade, o juiz da sentença, ele já se utiliza do tempo de prisão processual do réu para abater lá na sentença do tempo que o réu deverá cumprir e, portanto, já fixando o regime inicial de cumprimento da pena mais benéfico. Além disso, vamos ter que trabalhar, não adianta fugirmos disso, a prescrição penal. Relembrando, as espécies: prescrição em abstrato, pena máxima cominada em abstrato, prescrição retroativa com base na pena em concreto, prescrição intercorrente ou subsequente ou superveniente, também com base na pena em concreto, e prescrição executória, também com base na pena em concreto. Lembrando, principalmente, das causas suspensivas. Artigo 116, inciso 1, questões prejudiciais. Inciso 2, enquanto o réu cumpre pena no estrangeiro. Depois, fora do Código Penal, parcelamento do crédito tributário, os famosos refis. Artigo 53, parágrafo 5º da Constituição da República. Depois, citação por edital, mais não comparecimento do réu e mais sem constituição de advogado. Artigo 366 do Código de Processo Penal. Depois, citação por carta rogatória. Artigo 368 do CPP. Ainda, suspensão condicional do processo. E ainda, Lei 12.850 de 2013. Agora, organizações criminosas, havendo o sobrestamento, a suspensão do prazo para o Ministério Público oferecer denúncia, pode acontecer
que é até de 6 meses, prorrogáveis por mais 6 meses. Esse tempo de suspensão para oferecer denúncia acarreta também a suspensão do prazo prescricional. Cuidado, te liga aí. Ainda, causas interruptivas. 117, temos que saber isso aqui na ponta da língua. A prescrição é interrompida, inciso 1, pelo recebimento da denúncia ou da queixa. Inciso 2, pela pronúncia. Inciso 3, pela decisão confirmatória da pronúncia. Inciso 4, pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis. Inciso 5, pelo início ou continuação do cumprimento da pena. E inciso 6, pela reincidência. E ainda te liga aí, a prescrição penal é contada fato a fato. Artigo 119 do Código Penal. Ainda, súmula 497 do Supremo, te liga aí. Além disso, artigo 115 do Código Penal. Se o réu for menor de 21 anos na data do fato, ou maior de 70 na data da sentença, lembrando aí que o prazo será reduzido em metade. Apenas na prescrição executória, se o réu for reincidente, o prazo é aumentado de 1/3, artigo 110 caput do Código Penal. Além disso, fiquem ligados, a nova lei, aquela de 2010, não acabou com a prescrição retroativa. Ela só acabou com a prescrição retroativa que ia, não vai mais, entre a data do fato e a data do recebimento da denúncia ou da queixa. Lembrando ainda que essa mesma lei, 12.234 de 2010, ela aumentou o prazo mínimo de prescrição, que era de 2 anos, para 3 anos. Eu estou apostando numa questão, pelo menos, de prescrição. Bem, fiquem todos com Deus, ótimos estudos e certo, estamos aqui na Verbo, de braços abertos, para receber todos vocês com toda a competência, a seriedade e o trabalho que tem marcado todos os anos dessa escola de excelência. Um beijo grande a todos e até a segunda fase. Tchau!